Boa noite a todos, que Deus abençoe cada um nesta noite, que Deus abençoe, irmãos, que Deus abençoe cada um aqui no Facebook, que Deus abençoe poderosamente. Estou um pouco gripado, mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Daqui um pouquinho eu vou estar lendo, irmãos, o Salmo 35. Vou estar lendo o Salmo 35 para a honra e glória do Senhor Jesus. Graças a Deus, hoje, segunda-feira, irmãos, estamos aí já caminhando para o final do ano de 2020. Estamos aí, irmãos, caminhando aí para o final do ano de 2020, Então, terça-feira será dia 8, quarta dia 9, e assim vai. Estamos indo, irmãos, para o final do ano de 2020. Então, graças a Deus, aqui estamos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, das irmãs. Quando eu falo irmãos e irmãs, irmãos, a gente não divide ninguém não, tá? A gente como cristão, a gente chama todos de irmãos, irmãs, Porque a palavra crente, irmãos, é todos aqueles que creem em Deus, Então, é maravilhoso, irmãos, poder estar aqui, compartilhar junto com todos a nossa fé, A palavra de Deus diz, irmãos, que aquele que se envergonhar de Deus aqui enquanto ele teve vida, também Deus vai envergonhar dele no dia do juízo, irmãos, no dia final. Eu sei, irmãos e irmãs, que muitas pessoas têm vergonha até mesmo de usar uma Bíblia, até mesmo de ir para a igreja, tudo. Mas, irmãos e irmãs, estamos aí vivendo os dias finais, A gente sabe, irmãos, que não é por força e nem por violência. Nem todos, irmãos, querem ouvir falar de Deus, de Jesus, da palavra de Deus, nem todos, Mas, irmãos e irmãs, aquele que é cristão, ele tem que cumprir aquilo que Deus o determinou para ele, irmãos? Tem que cumprir aquilo que Deus determinou para ele. Eu quero aqui relatar, irmãos, que esse ano agora de 2020, quantas pessoas, irmãos, que ligaram, até mesmo aqui para nós, na igreja, passando mal, irmãos, com o Covid, a família desesperado, E graças a Deus passou, não morreu, está vivo, irmãos? Enfim, é claro, irmãos, que o ser humano, irmãos, por natureza, ele é muito egoísta, certo? O ser humano, por natureza, ele é muito egoísta, A pessoa, irmãos, ele lembra de Deus na hora que ele está lá, está no fundo do poço, certo? Quando ele está, irmão, no desespero, Então, quando ele está no desespero, ele lembra de Deus, ele lembra da igreja, ele lembra do pastor. Mas, irmãos, quando o negócio está tudo mil maravilha, quando tudo está bem, ele vira as costas. Não estou falando aqui que é todos, irmãos? Não estou falando aqui que é todos, mas a maioria, irmãos? Nós vemos na Bíblia que uma certa feita, Jesus curou 10 leprosos. Sabe quanto voltou a agradecer o Senhor Jesus? Só um, irmãos. Só um. Assim é o ser humano. Às vezes a gente fica até surpreso, irmãos? Aquele povão na igreja. Mas aí eles conseguem, Deus abre as portas, Deus some, Mas enfim, irmãos, o importante é nós, irmãos, não olhar para isso aí, A gente, irmão, como pregador da palavra, como cristão, nós temos que prosseguir, Jesus falou que não é para você ou para mim, ou qualquer um de nós, olhar nem para a esquerda e nem para a direita, mas unicamente, exclusivamente ao nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que Deus venha abençoar todos, viu? Que Deus venha abençoar, dar força a cada irmão e cada irmã, que, meus irmãos, nós não possamos lembrar de Deus só na hora que as coisas estão difíceis, mas quando as coisas nós estivermos na bênção, que nós possamos ser grato a Deus, irmãos? Quantas pessoas, irmãos, que se encontram aí no hospital, no presídio,
E Deus, irmãos, Ele dá muita oportunidade para o ser humano. Deus dá muita oportunidade. Só que, meus irmãos e irmãs, cabe, né, irmãos, o ser humano ceder, né? Se prontificar, irmãos, se esforçar em estar na casa de Deus. Amém? Irmãos, eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus. Eu não quero ser muito longo aqui, até porque eu estou um pouco gripado, mas eu quero ler aqui o Salmo 35, que diz assim, ó: Planteia a minha causa, Senhor, com aqueles que lutam comigo. Luta contra aqueles que lutam contra mim. Toma o escudo, broquel, levanta-te para me socorrer. Saca também a lança e impede o caminho contra aqueles que me perseguem. Diz para a minha alma: eu sou a tua salvação. Graças a Deus. Então, irmãos e irmãs, aqui Salmo 35, Davi, irmãos, falando, né, e pedindo a Deus que Deus pelejasse por ele. E com toda certeza, irmãos e irmãs, Deus sempre pelejou pela vida de Davi. Como da mesma maneira, meu irmão, minha irmã, você que ora, você que busca, você que está na casa de Deus, você que se esforça, Deus sempre vai pelejar por você, né? Porque Deus, meus irmãos e irmãs, Ele diz na sua palavra: de maneira nenhuma lançaria fora aquele que vier até mim. Então ninguém, irmãos, que vai até Jesus sai com as suas mãos vazias. Deus, Ele abençoa todos e Ele dá vitória a todos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu já quero aqui, irmãos, estar encerrando, não quero ser muito longo aqui, mas eu quero dizer, irmãos, nessa terça-feira estamos aí na campanha da Porta Aberta. Terça-feira, quarta-feira é a campanha que tem como tema: pus uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Terça-feira e quarta-feira, a partir das 19 horas, irmãos. Sexta-feira é a campanha O Sangue de Jesus Tem Poder. Sábado, uma carta para Deus. E domingo é a campanha Minha Família nas Mãos de Deus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, que possamos, irmãos, ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em nosso favor. Amém? Quero aqui uma vez mais desejar, irmãos, que Deus venha retribuir 100 vezes mais, irmãos, aqueles que, né, irmãos, têm nos ajudado, irmãos, de alguma forma, orado em nosso favor, tem torcido, né, irmãos, tem pedido a Deus que tudo venha dar certo, porque, meus irmãos, Jesus disse que aquele que não é a favor, ele é contra, né? E como eu sempre digo, meus irmãos, nós queremos ter pessoas junto conosco. Nós não queremos, irmãos, fazer oposição, né, irmãos? Mas, lamentavelmente, né, irmãos, Jesus falou: aquele que não é a favor é contra. Então, nem Jesus, irmãos, ele agradou a todos, não é assim? Nem Jesus agradou a todos, mas é o desejo, né, irmão, de todos nós, é não ter inimigo, mas ter amigo, né? Para que venha somar junto com a obra de Deus, que venha estar firme, para que junto, meus irmãos, possamos, meus irmãos, chegar até o final. Porque Jesus disse: aquele que vencer, irmão. Então, a vitória não está nem no começo e nem no meio, está lá no final. Então, meu irmão, minha irmã, levanta a sua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Deus é contigo, Deus, irmãos, é a nossa rocha. Até aqui, irmãos, Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos ajudado, e daqui para frente Ele vai nos ajudar. Então, meu irmão, minha irmã, não temamos, né? A palavra de Deus diz que ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalam, todavia, meus irmãos, nós temos que ficar firme, confiar em Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel, nosso Deus é verdadeiro, nosso Deus, irmãos, Ele abre porta onde não tem porta. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de coisas novas, amém? Como diz aquele louvor, está chegando novidade de Deus. Então, vamos ficar firme, meus irmãos, vamos buscar o Senhor, se colocar na vontade de Deus. Então, quero dizer aos irmãos, estamos aí orando, irmãos, sem cessar, né? Hoje eu estou um pouco gripado, mas tudo para honra e glória
do Senhor Jesus, irmãos. Quem faz a obra é Deus, né? A palavra de Deus diz que o inimigo se levantará por um caminho, mas por 7 caminhos Deus faz ele sair da nossa frente, irmãos. Faz ele sair do caminho do irmão e da irmã. Então, irmãos e irmãs, não temas, Deus é contigo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Então, irmãos, essa semana aí estamos nas campanhas, na igreja, sempre orando. Vamos já, que nem eu estava falando aqui, irmãos, já para o final de ano, né? De 2020. Aqui estamos, né, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus. A luta tem sido grande, mas o nosso Deus, Ele é fiel, é verdadeiro, para nos dar vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Desde já, quero agradecer aí cada irmão, cada irmã. Quero desejar, já adiantado aí, né, irmãos? Ainda faltam uns dias ainda, mas eu já quero desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Que Deus, irmãos, venha nos guardar, que Deus venha, meus irmãos, dirigir os nossos passos. Que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que seja da vontade de Deus. E que Deus, meus irmãos, ordene o teu anjo, o anjo dele, né, irmãos, na frente do nosso caminho, para nós passar e também cantar o hino da vitória. Amém, irmãos? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, irmãos. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe.